Oi pessoal, oi meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril, são 19h30 mais ou menos, e nós estamos começando mais uma live. E toda quinta-feira a gente tem a live Vira-Vira, todo mundo sabe disso, né? Mas nessa quinta-feira em especial eu resolvi trazer um assunto um pouquinho diferente. E até ele veio em função de uma outra live que foi quinta-feira passada. Então hoje nós vamos trazer esse assunto aqui, que algumas pessoas pediram para que trouxesse. E qual é o assunto? Bom, o assunto que nós vamos ver aqui hoje é sobre receita. É que aqui está um vento terrível, acabou de vir um alerta de tempestade aqui. Então se por acaso cair alguma coisa, não se assustem, foi só uma tempestade. Então, como eu ia dizendo, o assunto de hoje é sobre receitas. E eu tenho certeza que esse assunto receitas ou faz parte do seu repertório de dúvidas ou já fez parte, como é o meu caso, né? Também tive muitas dúvidas com receitas. Oi, Thalita! Hoje a Thalita está lá longe, mas já está aqui falando oizinho. Então, quando a gente cria amigurumis autorais, e para quem cria ou para quem faz amigurumis, mas que já está pensando em começar a criar, preste atenção, esse assunto é bem importante. Receitas, porque você vai se deparar com esse assunto, você vai ter dúvidas e aqui nós vamos tentar tirar algumas dúvidas, né? Então, a live de hoje, como eu disse, é sobre receitas. E por que eu trouxe esse assunto? Porque parece incrível, mas muitas mulheres têm sempre falado que têm problemas com receitas. Seja para entender, seja para executar, que as receitas não têm informação suficiente ou a informação está truncada. Então, por isso que eu trouxe esse assunto. Inclusive, na última live que a gente fez, na quinta-feira passada, que foi sobre técnicas especiais nas receitas de amigurumi, algumas mulheres falaram isso, né, para trazer esse assunto. Por isso, vamos a ele. Bom, então a gente sabe que algumas receitas, elas mais confundem do que ajudam, né? Por quê? Porque assim, não existe um padrão escrito em algum lugar, olha, a receita de amigurumi tem que ser escrita assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E por conta disso, a gente sempre fica achando que as receitas são escritas assim, conforme a pessoa está de bom humor, ela vai lá e escreve. Então, eu acho que assim como eu, vocês já tiveram essa dificuldade. Porque quando a gente começa, quando eu comecei pelo menos, eu comecei fazendo amigurumi. Eu acho que a maior parte das pessoas começa assim. A gente começa, o que a gente faz? A gente vai na internet procurar um tutorial para aprender a fazer amigurumi. Aí vai lá no YouTube e vem lá um monte de coisa, a gente vai fazendo, aprende a fazer, aí pega lá um passo a passo e vai fazendo. Aí chega uma hora que você fala assim, olha, acho que já dá para eu pegar uma receita e fazer. Aí você sai procurando receita, pega uma, se empolga, vai lá e compra todo o material. E aí é que vem a confusão. Bom, comigo aconteceu assim. Quando eu comecei a querer executar as receitas, é que começou a dar tudo errado, né? E então, o que eu quis trazer aqui e que eu vou trazer aqui, eu vou trazer algumas dessas receitas para a gente ver como que acontece isso. Então, para proteger mesmo as artesãs e quem distribui as receitas, vocês vão ver que essas receitas vão estar tarjadas. Eu tentei tirar o nome das artesãs, tirar o nome de quem distribui, porque a minha intenção aqui é somente mostrar os detalhes que eu acho que faltam nas receitas. A minha intenção não é criticar nem a artesã e nem quem distribui, tá bom? Mas para quem vai escrever uma receita, fique sabendo que uma receita, quando é bem escrita, ela agrega valor. Mas eu também não vou falar sobre valores aqui. Então, como eu ia dizendo, para quem já está criando ou vai criar amigurumis, é claro que você não vai precisar de uma receita para criar, é óbvio, você vai criar um amigurumi, você vai criar uma receita. Mas
para você replicar esse amigurumi ou para você passar essa receita para alguém fazer um amigurumi, ela tem que ter uma certa qualidade. Ela não precisa ser super, hiper, sabe, tá recheada de foto, de diagramas, etc. Ela tem que ser clara, direta e bem explicada. Você tem que explicar exatamente tudo que você fez ali dentro. Bom, então vamos lá. Eu estou olhando aqui minhas anotações, porque senão eu esqueço, e às vezes tem coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês e eu acabo esquecendo. Então vamos lá, eu comecei hoje pesquisando receitas. Como que eu fiz isso? Gratuitas. Fui lá na internet, receita de amigurumi grátis. Então é claro que tem muita receita mesmo, principalmente nos sites de fios e nos sites de armarinhos. É claro que tanto um quanto o outro faz propaganda dos fios e dos armarinhos que eles vendem, né? Por isso que eu tarjei tudo, para a gente não tem a intenção de ficar fazendo propaganda aqui, tá bom? Então você encontra uma receita, como eu falei, você acha uma receita gratuita, você se apaixona por ela, você imprime ela, você sai toda empolgada, compra aquele monte de material, vai começar a fazer e aí começa a dar os problemas. E são todos os tipos de problema. Para vocês terem uma ideia, eu me deparei com uma receita que muito provavelmente foi desenvolvida por uma artesã, mas que foi escrita por outra pessoa. Então, tenta imaginar o nível de confusão que aconteceu. Vocês vão ver, eu estou com a receita aqui do lado, eu vou mostrar para vocês. Mas os maiores problemas que a gente encontra é que às vezes ali tem uma instrução que não está bem escrita, ou falta um detalhezinho, ou não diz se é para colocar o enchimento, ou também não diz aonde é para colocar o olho, ou o bordado. Então você termina a receita e aí você vê que está sem olho, que o enchimento ficou menos do que devia ter, ou mais, né? O que é pior, porque daí abre todos os pontos. Ou então que não tem como montar o amigurumi. Então esses são pequenos detalhes, sabe? Não é que quem criou mal a receita, sabe? Ou que fez com má intenção aquilo. Não, é que são pequenos detalhes. Às vezes a pessoa está tão acostumada a usar um tipo de material, usa tanto, que acaba esquecendo de pôr na receita. Ou então ela usa um material específico. Vocês vão ver numa receita aqui que usa um material específico e ela usa tanto que ela já entende que todo mundo conhece aquele material. Então ela não explica aquilo detalhadamente na receita. E às vezes acontece de você pegar e não saber do que se trata. Bom, então o primeiro cuidado que a gente tem que ter quando a gente está criando essas receitas é imaginar que a pessoa que está do outro lado pode estar começando a fazer amigurumi, especialmente se a gente está escrevendo uma receita que tem uma dificuldade baixa, que é uma receita mais simples. Porque quem está começando vai começar pelas receitas mais simples. Então a gente tem que tomar um cuidado dobrado quando faz isso. Porque você tem que imaginar que quem está do outro lado lendo não está aqui do seu lado vendo o que você está fazendo. Então você tem que passar todas as informações necessárias para a pessoa. Não é mesmo? E a gente encontra as receitas e vê que isso está faltando. E que mais? Que mais? Ah, sim! E o que é muito importante, às vezes a pessoa que está começando, ela ainda não sabe fazer muitos pontos, ela não sabe fazer muitas técnicas. Então o que acontece? Ela de cara já pega uma receita e barra numa instrução que ela não conhece, ela fica insegura e acaba abandonando aquilo. Então, vamos, né? O que eu estou falando aqui é só para a gente tomar esse cuidadinho para evitar esse tipo de coisa. Verdade, sempre difícil se colocar. Então, porque às vezes quem está criando a receita tá assim, já sabe exatamente o que quer fazer, já nem pensa direito, né? Ah, eu tenho que fazer ponto aqui, aumento ali, diminuição aqui. E aí você passa despercebido, mas olha, às vezes não é assim uma maldade. Você coloca lá um ponto baixo e um aumento e esquece de falar que vai repetir aquilo até o fim da carreira, por exemplo, que é uma coisa simples.
Mas quem está começando a fazer não sabe que tem que repetir até o fim da carreira. Se você não contar, ele não vai fazer. E aí vai dar tudo errado. Então é esse tipo de cuidadinho que a gente tem que ter. E como eu disse, apesar de não ter uma regra escrita a ferro e fogo em algum lugar para escrever uma receita de amigurumi, existe sim um certo padrão que a gente está acostumado a ver, que eu acho assim que alguém deve ter feito, o outro gostou, porque não tem escrito em lugar nenhum, eu procurei, não tem como que você apresenta uma receita. Então existe um certo padrão que algumas pessoas seguem e que acaba, que fica mais fácil de a gente se entender. E o que é interessante de seguir esse padrão é que mesmo que a outra pessoa que vai ler a sua receita não fale a sua língua, se você segue um padrão que é mais ou menos conhecido no mundo inteiro, a pessoa não precisa saber falar a sua língua, ela vai conseguir reconhecer aquelas marcações e vai até conseguir fazer aquele amigurumi. Claro, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas ela vai conseguir se sair bem. Então, assim, o padrão que eu estou falando, ele tem algumas partes que são muito importantes que tenha na receita. Por exemplo, lista de materiais. Vocês já viram alguma receita que não tem lista de materiais? Eu já. Você pega a receita e não tem, ou não está completa, né? Só fala qual é o fio e qual é a cor, não fala todo o resto do material. Então, assim, já subentende que você sabe que vai usar agulha de tapeçaria, que vai usar contador de carreira, que vai usar enchimento, mas não é assim, nem todo mundo sabe disso. Então, lista de materiais, lista de abreviações, isso é importantíssimo, porque às vezes você está acostumada lá que DIN é diminuição, que A1 é aumento, mas nem sempre quem está lendo já sabe disso, não é mesmo? Pois é, Thalita, sem lista. E eu peguei uma aqui que está sem lista de material, por incrível que pareça. Então, lista de materiais, lista de abreviações dos pontos que vão ser usados. Não precisa ser todos os pontos que existem no amigurumi, mas aqueles que você vai usar na receita. O nome da parte que você vai fazer. Ah, vou fazer a cabeça. E quantas vezes você vai fazer? Ah, vou fazer uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Então tem que colocar lá braço 2 vezes, pernas 2 vezes, né? Às vezes não está escrito isso, você tem que adivinhar. Claro, cabeça a gente imagina que vai ser uma, mas às vezes se for um polvo, tem quantos braços? Não são só 2, né? Qual a linha que vai ser... não, desculpe, aqui ainda não é, não. Como eu ia dizer, ainda já estou pulando o assunto. Então, a lista de abreviações e aí uma pequena não, a instrução do que fazer. Como você vai tecer cada parte. Depois, a montagem, e isso é muito importante, nem todas as receitas têm. Aliás, é bem comum não ter essa parte de montagem, que aí nessa parte é onde tem como que você vai prender os braços, as pernas, como que você vai centralizar os olhos, onde você vai fazer os bordadinhos. Então, tudo isso está concentrado ali na montagem. Esse é mais ou menos o padrão geral de uma receita. Aí tem o padrão das instruções da receita. Normalmente é assim. Então, como eu falei, tem lá o nome da parte que você vai fazer e quantas vezes você vai fazer aquela parte. Outra coisa, qual a linha que você vai usar para fazer aquela parte? Montagem é o que mais pega sempre, e é mesmo, Thalita, é mesmo. Porque imagine assim um amigurumi que não é muito usual de se fazer. E se não coloca a montagem, a pessoa fica totalmente perdida. Essa instrução ajuda até em receitas estrangeiras. Se está armes 2 vezes, quer dizer que são 2 peças. Pois é, Carlinha. E você vê que às vezes é uma coisa tão simples e que esquecem de colocar, né? Como eu falei, às vezes você não precisa nem saber falar a língua, mas você entende. Se você já fez alguma, você sai lá se defendendo e faz. E a linha da instrução do que você tem que fazer é muito importante,
Primeiro, ela tem que ter o número da carreira que você está, que você vai fazer, a instrução do que você vai fazer. Olá, meu Deus, como é que é seu nome? Pets. Nossa, boa noite, mas eu não sei qual é o seu nome. É Abel? Então, é Abel? Então, como eu ia dizendo, a instrução, a linha de instruções, ela tem que ter o número da carreira, os pontos que você vai executar nessa carreira, como vai ser executado, e normalmente... É, Bel, você está me enganando, né, danadinha? Boa noite, Bel. Os pontos que você vai executar nessa carreira, e aí no final da linha, então tem lá o número da carreira, o que você vai fazer, e lá no finalzinho, entre parênteses, tem um número que representa o número de pontos totais da carreira. Esse é um padrão que é mais ou menos usado, sabe? Que é mais ou menos usado não, que é muito usado. E que facilita bastante a nossa vida, né? Porque depois de você ver umas 4, 5 receitas, você já começa a desconfiar que é assim mesmo que tem que ser feito. Mas então, como eu disse, não é regra e muita gente não segue. Então eu trouxe aqui umas receitinhas para a gente ver o nível da confusão que acontece. E, bom, eu vou ver se eu consigo mostrar direitinho para vocês, porque no celular, eu estava testando agora há pouco, e eu vi que não é muito fácil de a gente ver, não. Mas vamos ver o que vai dar nisso daqui, tá bom? Vamos começar com essa daqui, eu vou virar aqui a câmera, muita paciência nessa hora, muita calma. Então, vamos lá. Onde está a câmera para virar essa coisinha? Sim, começa assim, a gente não sabe onde virar, deve ser aqui. Isso. Então, deixa eu virar aqui. E vou tentar trazer bem perto. Então, aqui, deixa eu ver aqui como é que vai ficar isso. Me fala, tá legível? Sim, os números finais ajudam até para saber se é aumento ou diminuição. Pois é, eu vou mostrar aqui uma receita para vocês que, olha, só pelo número final mesmo que a gente descobre do que se trata. Então, gente, olha, essa daqui é uma receita de uma boneca, tá? Eu tirei ali o nome, tá legível, tá bom. Eu tirei ali o nome tanto da boneca quanto de quem distribui para não ficar chato, né? Como eu falei, eu quero mostrar detalhes, não quero que a pessoa seja exposta. Mas então, olha só, a lista de materiais. Então tá lá a lista de materiais, então tá lá o fio, as cores, a agulha e a fibra. É só isso mesmo que vai usar, né? Então eu vou pegar só essas linhas, a agulha de crochê e a fibra. Enfim, não é, né? A gente sabe que tem mais coisa, mas tudo bem, vamos em frente. Aí tá lá, braços, 2 vezes. Ok? Muito bem. Iniciar com a cor cru. Perfeito. Isso aqui é carreira espiral, vai e vem, é carreira por carreira, não conta. Mas vamos lá. É anel mágico, eu desconfio que é em espiral. Se eu não soubesse disso, eu ia ficar aqui pensando e procurando outra receita para tentar entender. Então, ali tem a instrução da primeira carreira, segunda carreira. Na terceira carreira diz assim: 4 pontos baixos mais uma diminuição, igual a 10. Isso aqui é para repetir até o final da carreira. O que é para repetir? Os 4 pontos baixos, a diminuição, 4 pontos baixos mais a diminuição. Então, é o que eu falei, são pequenos detalhes, entendeu? Quando a gente faz umas 4, 5 receitas, você já sabe que essa instrução inteira, 4 pontos baixos mais uma diminuição, isso tudo é que você vai repetir até o final da carreira, para dar os 10 pontos baixos. Mas se você está começando a fazer amigurumi, você já encalha aqui, ó, na terceira carreira. Mas ok, digamos que eu sou uma pessoa super assim, que eu sei, e vou continuar fazendo. Então, olha lá, ó, não tem a lista de abreviações, né? E subentende que até o final da carreira aquela instrução. Então, por exemplo, se eu não souber o que é um A1, também eu já vou ficar encalhada aqui, tá certo?
Cadê as abreviações? Não tem. Aí eu vou continuar aqui, né, fazendo. Então aqui eu vou fazer os braços, termino, tal, coloco a fibra, fecho, ok, fiz 2 braços, faço as pernas, né, tô fazendo as pernas, muito bem, vamos lá. Terminei a primeira perna, então, o que eu faço com ela? O que eu faço com essa perna? Eu arremato, eu deixo ela na agulha, eu faço o que com ela? Porque são 2 pernas, mas aqui não diz o que eu vou fazer quando eu terminar a perna. Ah, ok, então eu vou subentender que eu vou terminar uma perna, vou arrematar, vou deixar ela de ladinho, acho que é isso. E vou fazer uma segunda. Tá bom, então eu vou fazer isso. Aí até ela fala depois, ó. Passa para o corpo, né? Troca a cor e une as pernas. E continua fazendo. Aqui eu achei um probleminha, mas eu acho que é mais implicância minha mesmo, sabe? Porque aí ela fala assim, ó, 12 pontos numa perna, uma correntinha, 12 pontos na outra perna, 2 pontos nas correntinhas, que são essas daqui. Aí, tá. Daí você vai para outra carreira, 12 pontos numa perna, 2 pontos na correntinha de união, mais 14 pontos, 28. Então aqui eu achei que ficou um pouco esquisito. Mas assim, até dá pra gente entender, né? Aquela correntinha que você fez entre uma perna e outra, então vai ter uma ida, que você vai fazer 2 pontos ali, e uma volta, que você vai fazer na laçada da correntinha, mais 2 pontos. Então, na verdade, nessa correntinha vai ter 2 pontos para um lado e 2 pontos para o outro. Ok, não tá tão ruim assim. Aí vem aqui, olha, que eu achei mais grave. Então tá lá, ó, vai fazendo, tem lá seus aumentos, vem fazendo. Aí chega nessa carreira aqui, ela fala assim, terminei a carreira anterior com 18 pontos. Aí ela vem, 3 pontos, 5 pontos do braço esquerdo. Tá, então faço 3 pontos, faço 5 pontos no braço esquerdo, 4 pontos. Onde que eu faço isso? Eu volto lá para o corpo, mas aí o braço vai ficar separado do corpo. Talvez faltasse aqui 5 pontos do corpo junto com o braço esquerdo. Entendeu? Esses detalhezinhos que eu acho que fazem a diferença, sabe? E aí continua aqui, olha, você continua a receita do corpinho, você vai fazendo, aumenta, depois diminui, 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 diminuiu. 6 pontos, terminou o corpo, beleza. Aí que começa o negócio. Terminou o corpo, aonde é que põe o enchimento mesmo? Em lugar nenhum aqui falou para pôr enchimento. Então não coloca lá no começo, as pernas ainda estavam sem o enchimento, né? Não colocou na perna, não colocou aqui, não colocou no corpo, não colocou na cabeça, não colocou em lugar nenhum e já fechou. Já fechou, ficou sem enchimento. Aí tem uma informação aqui, olha. Colocar uma base no pescoço para que fique firme. Primeiro, ela não fala que base é essa. O que é? O que é essa base? É aquela base de MDF? Coloca onde no pescoço? Coloca entre o corpo e a cabeça mesmo? Coloca na cabeça? Então, eu achei que aqui faltou alguma coisa. Eu, se estivesse fazendo essa receita, eu ia ignorar isso aqui, porque simplesmente eu não ia entender nem que base era e nem aonde colocar, né? Então, eu coloquei aqui, olha, o pescoço tem 9 pontos, afinal, onde coloca essa base? E é uma base de MDF? E aonde que coloca o enchimento disso tudo? Mas ok, se você sobreviveu até aqui, uma foto? Como assim uma foto? Faltou uma foto. Faltou uma foto. Mas se você chegou até aqui, não, tem que colocar enchimento, vamos colocando enchimento e sei lá, eu já sei que base é essa, eu vou colocar. Bom, não é o meu caso, porque eu não sei que base se trata, né? Mas se você sobreviveu até aqui, daí você vem aqui para fazer a saia da boneca, certo? Primeira carreira, 2 pontos baixos em cada. Como assim? Vou ler de novo. Iniciar com a cor tal, pink, primeira carreira. 2 pontos baixos em cada. Em cada o quê? Da onde?
Total 56 pontos baixos. Aqui, daí a gente volta e aqui em cima, na carreira número 23, se não me engano, tá escrito assim, ó. Um ponto baixo em cada, pegando apenas na alça de trás. E ela continua. Ui, não fala o que vai fazer com esses pontos. Eu imagino que a saia, você vai, essa primeira carreira, você vai começar lá na 23ª, naquelas alcinhas que ficaram sobrando. Porque lá tem 28, aqui é 2 pontos baixos em cada, 56. Imagino que é isso. Mas veja bem que se não fosse essa lida geral, eu não iria saber aonde começar essa saia. Aí você está com 56 pontos baixos. Aí tem mais umas carreiras, daí ela fala assim, 5 pontos baixos mais um aumento igual a 63. Gente, juro que eu tentei fazer isso aqui. Eu cheguei a fazer no crochê isso aqui e não dá. Não tem como. 56 pontos quando você faz isso aqui. Ah, é. 56 pontos quando você faz isso aqui, ele vai para 65 pontos. Eu tentei fazer de tudo quanto é jeito e ele ia para 65 pontos. Cheguei a desenhar isso aqui e ele foi para 65 pontos. Então, uma parte, esse bichinho peludo que está ali na frente é o Orion. Para quem não conhece, para quem só conhece a Gigi, que fica aqui incomodando nas lives, esse aí atrás é o Orion. E assim vai, gente. Vai até o fim, né? Você termina de fazer a boneca, então vem lá saia, daí vem sapatinho, tem mais aqui umas observações que não deu muito certo esse sapatinho. Aí tem o cabelo, o coque e aí acabou. Não se falou mais em enchimento, não se falou mais em montagem. Então, a receita é isso aqui. Faltou lista de abreviações, material bem malemal e as instruções são isso. Daí eu continuei procurando mais alguma receita que fosse emocionante para vocês. E achei esse cachorrinho que eu achei fofíssimo. Achei muito fofinho esse cachorrinho. Falei, nossa, que legal, olha aí, ó. Uma receita gratuita, bonitinha, um cachorrinho fofinho. Vamos ver como é que tá essa receita? Então, não sei se vai ficar muito visível, né? Aqui tem uma lista de materiais. Aí, aqui vai ficar complicado de vocês verem. Essa é aquela receita que eu falei que claramente ela foi desenvolvida por uma artesã, escrita por uma pessoa que provavelmente nem sabe, ou não sabe fazer amigurumi, ou não sabia direito o que estava fazendo. Então, olha, tem até uma lista de abreviações, e aqui ela é escrita de uma maneira bem ruim, tá vendo aqui? Ela não é carreira por carreira, ela é escrita como se fosse contando uma historinha. Olha lá, ó, toda a peça vai ser executada com fio duplo, iniciamos a peça pela parte inferior, finalizando no topo da cabeça, trabalha em espiral, até que tem alguma informação. Só que aí começa assim, olha, fio branco, crochê, não sei o que, anel mágico, primeira carreira. 6 pontos baixos, segunda carreira. E aí vai, como se fosse um livro, isso aqui. Eu achei isso aqui extremamente difícil de seguir essa receita, extremamente difícil. Mas aí tem coisas que são mais exóticas ainda. E eu chamo de exótico porque eu não consegui entender por que a pessoa fez isso. Então... eu pensei nisso, Carlinha, que às vezes é uma tradução que não é bem feita, mas não é o caso, porque essa receita ela veio de um site de uma empresa que produz fios. Aqui está riscado, mas tem o nome do fio. E tanto a artesã como a pessoa que digitou a receita são brasileiras.
Então não é o caso, sabe? Eu achei muito estranho. Mas o que mais eu achei estranho é o seguinte, como eu falei, tem uma lista de abreviações aqui em cima, né? Então, olha lá, tem novelo, carreira, seguinte, diminuição, diagrama, vezes, acho que tem aumento em algum lugar, deixa eu ver, novelo, repete, seguinte. Mas aí, por exemplo, diminuição. Ó, vamos dar uma olhada nessa, deixa eu chegar aqui pertinho para vocês verem. Que está escrito assim, ó, diminuição de 2 pontos baixos pegos em pontos de bases diferentes. Eu achei isso aqui muito esquisito, sabe? Porque uma diminuição já é assim. Você não precisa explicar cada diminuição, e ela repete isso várias vezes, tá vendo? 2 pontos baixos pegos em pontos de base diferentes. Eu achei muito estranha essa explicação e muito confusa também. E a outra coisa é assim, olha, carreira 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, até a 26ª, 72 pontos. Não é muito usual a gente ver isso. A gente sempre vê assim, da 13ª à 26ª, ponto sobre ponto, ou um ponto por ponto, né? Você não coloca todas as carreiras. Se é tudo igual, para que colocar tudo, né? Eu acho que ficou meio confuso isso. A outra coisa, o aumento, ela coloca assim, olha, 2 pontos no mesmo lugar. No ponto seguinte, 6 pontos baixos. Realmente eu fiquei confusa, sabe? 2 pontos no mesmo lugar, eu imagino que é um aumento. No ponto seguinte, 6 pontos baixos, então quer dizer que num ponto vai ter um aumento e depois 6 pontos no mesmo ponto. Pode até ser implicância minha, mas eu achei bem esquisita essa informação. E aí, continua aqui para frente. Depois que eu vi isso, sinceramente, eu não fui muito adiante, não. Mas tem coisas, por exemplo, aqui, olha, fuça, parte 2, eu achei tão engraçado isso. Começa fazendo, não diz qual é a cor da linha, não diz nada. Acho que a pessoa não escreve receita normalmente. Então, eu fiquei com essa impressão de que quem desenvolveu a receita não foi quem escreveu a receita. Que foram pessoas diferentes que fizeram isso. E aí tem alguma coisa de acabamento aqui, sabe? Que eu achei bem estranha a explicação, mas tem explicação, ó. Transpasse esse fio na agulha de tapeçaria e transpasse entre os 6 pontos fazendo um franzido. Agora que vocês falaram que pode ter sido traduzido de algum outro lugar, pode até ser mesmo, e eu não me dei conta disso, sabe? Aqui tem algumas observações que eu coloquei, olha lá, ó, da 13ª até a 45ª carreira é tudo igual, e a pessoa numerou todas as carreiras, tá vendo? Tudo igual, 34 pontos. Boa noite, Sônia Regina, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando de confusões com receitas. Então, assim, o que eu vi, que eu achei bem estranho, foi isso, sabe? Essas instruções bem malucas, assim. Então, Thalita, você está perguntando se não é português de Portugal. Eu já vi algumas receitas portuguesas, mas elas não são assim. Elas têm aquele padrão que a gente conhece sempre, que eu falei, né? Que a linha tem o número da carreira, os pontos que você vai fazer e, entre parênteses, no final, o número de pontos naquela carreira. Sim, a Thalita está falando aqui, poderiam ser nomes que parecem brasileiros, mas às vezes são de Portugal. Pode até ser, como é o caso aqui da tal da fuça, né? Que eu imagino que é o focinho, pode até ser mesmo. Pode até ser que seja uma tradução. Mas assim,
se for uma tradução, veja bem, você está traduzindo uma receita, como eu falei, você tem que sempre pensar que a pessoa que vai pegar a receita, ela pode não saber exatamente tudo isso, né? Então tem que ser clara, tem que ser direta, tem que ser clara, tem que ser o mais simples possível para ser bem comunicada a receita, né? Enfim, isso aqui são as duas receitas que eu trouxe. Essa segunda eu trouxe mais para vocês verem como que, assim, eu achei extremamente confusa essa receita, sabe? Achei bem difícil para a pessoa que vai começar a fazer. Ela não fala em colocar enchimento em lugar nenhum. Daí ela traz uns gráficos aqui no final. Eu já percebi que algumas receitas mais antigas têm uma instrução diferente, tipo 2 pontos baixos feitos juntos. Sim, eu já vi isso também. Já vi, mas então, aí é que tá. Esse site, ele não era para ser isso. Porque é uma fábrica brasileira. São pessoas brasileiras, a língua é brasileira e a receita está assim. Então, pode ser? Sim, pode ser, é claro, pode ser qualquer coisa. Pode ser que a receita realmente esteja originalmente escrita em português e foi traduzida, que é aquilo, né, os falsos amigos, as palavras que a gente acha que é igual e não é. Pode ser que a pessoa que escreveu não tenha muita prática em escrever receita ou não viu como é mais ou menos o padrão para escrever, várias coisas, sabe? Mas se você for pensar, olha, vamos ver aqui a foto do cachorrinho, que eu achei tão lindo, e assim, se a gente for pensar, por exemplo, pegar uma receita dessa, com essa foto gratuita, não te dá vontade de fazer esse cachorrinho? E aí você pega uma receita assim, não te dá vontade de deixar de lado, de fazer esse cachorrinho? Essa é a minha dúvida, sabe? Esse que é o tal do cuidado que eu falei. E aqui tem até alguns gráficos, e daí eu fiquei até meio assim, porque eu tenho aquela coisa, né, das peças prontas. Puxa vida. Além do mais, como disse a Thalita, é estranho porque está no site de uma linha brasileira. É estranho mesmo. É estranho. E isso é bem ruim, né? Porque daí você acaba pegando, poxa vida, né? Você até está interessada na receita e acaba se deparando com isso. E aqui tem uns gráficos, né, de manchas e tamanhos, e enfim. Parece até que a pessoa tentou fazer alguma coisa legal, mas no fim ficou bem confuso. E aqui eu queria até perguntar para vocês, assim, vocês já devem ter se deparado com receitas que aconteceu essa confusão, né? Às vezes a gente encontra um problema, traduzir. Ó, a Carlinha falou um negócio legal aqui, ó. Jogou no Google e não fez adequação da receita. Ou traduzir a tradução. Pois é, às vezes a gente põe no Google e tem que tomar cuidado, você tem que traduzir a tradução, bem isso. Porque nem sempre aquele tradutor do Google, ele traz as expressões, como a gente fala, ainda mais quando é uma coisa assim, como uma receita, que a gente tem muita linguagem técnica, né? Muita gíria aqui no meio. E aí acaba acontecendo isso, você pega o negócio e não sabe o que fazer com ele. Então, o que eu queria falar com vocês é que eu imagino que com vocês também já deve ter acontecido de pegar uma receita dessa e ter se deparado com algum problema, tipo esse ou até mais cabeludo que esse, né? Eu tinha até uma outra receita aqui, eu vou ter que tirar o Orion do lugar porque ele está deitado em cima, claro. Dá licença, meu gatinho. Ai, esse meu gato. Ah, mas era outra bonequinha. Essa bonequinha aqui tem um problema sério nessa receita. Que é assim, olha, eu não consegui fazer. Que aqui,
você vem fazendo anel mágico, aumento, 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 aumento. Aí você chega aqui na sétima carreira com sexta carreira. 15 pontos, faça uma correntinha, vire 12 pontos. Ok, dos 15, você vira, faz 12, fica 3, né? Oitava carreira, 12 pontos baixos, mais 13 correntinhas, vira e trabalha na sétima carreira. Sério mesmo? Eu não entendi isso. Como assim? Carlinha, tem muita coisa que são termos específicos e o tradutor Google, ele se perde. Você tem razão, ele não interpreta, ele se perde, porque ele traduz a palavra literalmente, né? E aí, quando tem essas expressões, esses termos, o tradutor fica bem perdido. Mas não é o caso, essa outra receita aqui não é o caso, tá? Essa receita aqui também é escrita por uma brasileira, tá? No site de uma linha nacional. Não vou falar se é bem conhecida ou se não é bem conhecida, mas tem isso aqui que eu não consegui traduzir. Eu até tentei fazer esse sapatinho, mas eu encrenquei aqui na oitava carreira. Porque 12 pontos baixos, eu imagino que são 12 pontos em cima desses 12, né? Faz 12, faz uma correntinha, vira, faz 12, 13 correntinhas e vira para trabalhar na sétima. Mais 7 pontos e unir com os 12 anteriores. Eu achei isso aqui, até eu pus um ponto de interrogação aqui, porque eu achei realmente confuso. Bem isso, confuso. Bom, gente, o que eu tinha para mostrar de receita da pesquisa que eu fiz, né? Era isso, assim, desses cuidadinhos que a gente tem que ter. E principalmente, quando pegar uma receita... Deixa eu até virar aqui a câmera de novo. Tirar o óculos. Opa, cadê eu? Onde estou eu? Vira a câmera. Gente, meu celular ficou doido. Aí. Esses cuidadinhos que a gente tem que ter, principalmente quando a gente... Opa! Desculpa. Nossa Senhora. O que eu fiz? Quando a gente... Gente do céu, tá bem louco o celular. Quando a gente escreve uma receita, a gente tem que tomar esses cuidadinhos, porque é aquilo que eu falei. Quem está lendo nem sempre é uma pessoa que é um expert em fazer amigurumi. E às vezes, pensa, isso aqui eu encontrei numa receita gratuita, mas eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você também de encontrar isso numa receita que você comprou, ou numa receita de revista. É muito comum de acontecer. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter. E eu queria ver com vocês se vocês gostariam de a gente fazer uma live aonde vocês trouxessem uma receita para a gente tentar traduzir aqui. Porque eu sei que muita gente tem problema, muitas mulheres reclamam que não conseguem entender as receitas. Então, se de repente você que está aí do outro lado da telinha me ouvindo, tiver uma receita que você está encontrando problema e quiser trazer aqui, colocar, a gente divide a tela aqui, você liga para mim, a gente vê a receita e traduz ela, seria um prazer. Eu ia gostar muito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês, quem quiser fazer isso, quem quiser participar, quem tiver essa receita com problema, colocar nos comentários aqui, que quer participar, e daí na próxima live eu chamo, daí você traz a receita e a gente traduz ela junto, né? Traduz, mas sem o Google, porque o Google faz essas bobagens e às vezes a gente tem que puxar a orelhinha dele, porque ele faz mesmo isso, né? O que vocês acham da ideia? Então, para quem gostou da ideia e tá aí com a sua receitinha encalhada, que não sabe bem o que fazer, coloca uma caixinha de perguntas lá nos stories, que tal? Boa ideia, Thalita. Mas, assim, já vai escrevendo aqui nos comentários, olha, eu tenho uma receita, eu queria trazer ela para tentar desencalhar, né? É uma receita bonitinha. Porque eu já achei esses erros em receita nacional, em receita estrangeira, em receita gratuita.
em receita paga, em receita de revista, em receita de produtor de fio e de fio famoso, de tudo quanto é jeito, né? Então não é assim, e às vezes eu acho nas minhas também, né? Porque às vezes a gente acaba cometendo algum erro. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida e quiser trazer, estamos aí. Eu adoraria que vocês trouxessem para a gente fazer uma live divididinha aqui para bater papo, né? Então é isso, gente. O que eu tinha para falar. Ou os termos básicos já ajuda bastante. É mesmo, Carlinha, tá aí uma boa ideia, os termos básicos, né? Isso aí é legal, porque também tem aquilo, as listas de abreviações, às vezes, elas não trazem todas as abreviações, às vezes elas trazem aquelas siglas em inglês, né, que você fica olhando e pensando de onde saiu isso, aí você tem que parar a sua receita, vai procurar na internet, vai achar onde está o tal do negócio. É uma boa ideia também. Mas então vamos ficar assim um tantinho acertadas, tá? Se vocês tiverem alguma receita que quiserem trazer aqui para a gente destrinchar ela junto, escreve nos comentários ou nos stories, vamos ver como é que eu vou operacionalizar isso. E eu vou pesquisar sobre esses termos básicos que a gente ajuda. Ouvi falar que tem artesã que escreve errado, porque tem muita gente ganhando em cima das receitas originais. Como assim, Bel? Que escreve errado porque tem muita gente ganhando. Bom, aí é um problema, eu acho que você está falando de piratear em receitas, né? Isso é um problema bem ruim, sabe? Eu sempre falo isso, que esses cursos, assim, que a gente está careca de ver no Instagram, né? A gente entra no Instagram, tá lá, 1000 receitas, curso de amigurumi, aprenda a fazer amigurumi, 1000 receitas por R$29. Cara, tá na cara que não é de alguém. Um artesão não consegue desenvolver 1000 receitas lindas, maravilhosas, como eles dizem ali que tem e cobram R$29. Não existe isso, gente. Não existe. É claro que é pirateado, é claro que é um desrespeito com os artesãos, é claro que é tudo de ruim. E também tem, olha só que coisa, teve uma mulher que reclamou, comentou, né? Reclamou não, comentou que ela se inscreveu num curso desse, não recebeu o link, não recebeu as receitas e não tem para quem reclamar. Porque se a gente prestar atenção, esses cursos, eles não têm cara. É um curso lá que não tem um professor. Não tem cara, não tem para quem você falar nada. E é bem isso, tá muito na cara que, né, que eles pegam assim as melhores receitas que tem na internet, as melhores fotos, colocam lá e falam assim, eu vou te dar 10.000 receitas, me pague R$37. Claro que tem muita gente que compra, né? E acaba quebrando a cara. E eu vou te dizer que tem muita gente que compra, porque quando eu comecei, eu entrei numa fria dessa. E eu vou te dizer, a maior parte das receitas, quer dizer, 100% delas são pirateadas. A maior parte, a qualidade é horrível. Você não consegue entender o que está ali, porque eles tiram foto da receita. Então, uma forma deles não deixarem a pirataria ganhar é deixar a receita sem o pulo do gato. Mas aí fica difícil, né? Uma forma delas não deixarem a pirataria. Mas aí, olha só. Por exemplo, se você produz uma receita... Eu compro muita receita, tá? Eu compro das artesãs muita receita. E graças a Deus as que eu compro vem completa. Mas aí pensa bem, se você produz e vende e não vende completa, é muito ruim para você também, porque é o seu nome que está ali. Na verdade, a gente sempre torce que a pessoa que está do outro lado vai ser honesta, não vai piratear, essa coisa toda. Mas a gente está sujeito a isso, né? Fazer o quê? Ossos do ofício, né?
A lei existe, mas nem todo mundo cumpre. A lei está lá para ser cumprida, mas nem todo mundo cumpre. É uma pena. Mas, gente, voltando, foco, o nosso foco, receita. Então, vamos lá. Quem tiver uma receita que quiser trazer aqui para a gente destrinchar a receita, desvendar a receita, por favor, coloque no comentário na próxima live, né? A gente faz essa divisão de telinhas e conversa sobre isso. E também eu já vou anotar aqui sobre aqueles pontos, né? Aquelas técnicas que foi, acho que a Carlinha que deu a ideia, né? De fazer uma live com as técnicas mais usadas, as abreviações e técnicas mais usadas. Tá certinho? Então, espero que vocês tenham aproveitado. E assim, ficou o desafio, né? Porque aqui eu só falei mais ou menos como deve ser a receita, né? E espero que vocês tenham aproveitado e que levem isso adiante, tá bom? Espero vocês numa próxima live. Sábado que vem não vamos ter o Papo de Amigurumeira, porque a Thalita vai dar uma aula, e então não vamos poder fazer o nosso bate-papo aqui. Quinta-feira que vem a gente volta com mais uma live. Tá bom? Boa noite, meninas. Boa noite, Bel. Um beijo a todas. Um beijo, Carlinha. Um beijo. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Um beijo a todas e até a próxima quinta-feira.